Você sabe a importância da gente se sentar à mesa para a gente poder ter uma refeição com a nossa família, com os nossos filhos? Até porque a mesa ela não é simplesmente mais um móvel dentro de casa, ela é algo estabelecido por Deus. Tá vendo aquele livro ali em cima? É um curso que eu tô fazendo, chamado Experiência do Lar. Foi a minha vez de ser anfitriã, a gente sempre se reúne com várias mulheres. Foi a minha vez de ser anfitriã, preparei uma mesa posta bem linda, foram 12 meninas, assim, 12 mulheres incríveis, cada uma com uma história fantástica. E aí, nesse módulo, justamente, foi falado sobre a importância de se sentar à mesa. E aí, na hora que eu tava aprendendo tudo aquilo, mas juntando tudo que eu já venho fazendo, eu falei, caramba, eu preciso levar isso pras meninas lá no meu canal. Então, antes de mais nada, meu nome é Patricia Bueno, eu sou casada, sou mãe de 2, estudante de teologia. E esse canal ele serve para te aproximar da palavra de Deus e fazer você se apaixonar por esse mundo da palavra de Deus, que é um mundo maravilhoso. E vamos lá, quero trazer esse tema para você porque é muito comum nos lares brasileiros hoje, as pessoas já não se sentem mais à mesa para poder comer. E eu vivi isso, eu fui parte disso também por um tempo, de nem ter mesa em casa, de pensar assim, para quê? Vai só ocupar espaço ali. Se tinha uma mesa, ela servia muito mais para deixar a roupa que tava para dobrar, ou então as bagunças de casa, do que propriamente pra gente poder comer. Só que a mesa, ela traz uma carga muito profunda espiritualmente falando. Além disso, ela traz uma base emocional e social. A mesa, ela é um lugar de conexão, de cura, de decisões, de comunhão com a família. Mas aí eu te pergunto, você tá usando esse espaço do jeito que é pra ele ser usado? E às vezes a gente joga até a culpa na rotina, né? Ai, não, eu não sento na mesa porque eu não tenho tempo. É mais rápido pra mim já sentar ali no sofá, ou preparar a minha comida e sentar no meu balcãozinho ali mesmo. A gente joga toda essa culpa na nossa rotina. Mas quem tá fazendo a nossa rotina é a gente mesmo. E assim como às vezes a gente joga a culpa na rotina de a gente não conseguir fazer um devocional, de não tirar tempo pra Deus, de não parar pra ouvir Deus, a gente joga a culpa na rotina também de fazer esse momento ser sagrado, sabe? O sentar à mesa. E aqui na Bíblia a gente tem alguns relatos, mas o principal deles é assim: por que na última ceia Jesus não chamou os seus discípulos, por exemplo, e sentou todo mundo numa roda do chão ali e comeu no chão ali mesmo? Por quê? Por que foi feito numa mesa? Por que, por exemplo, agora saindo um pouco da palavra, por que quando grandes chefes de nações do mundo inteiro precisam tomar uma grande decisão, precisam tomar decisões muito sérias, por que eles se sentem ao redor de uma mesa para tomar essa decisão? Já parou para pensar nisso? A mesa, ela é um lugar de intimidade, aquele lugar que a gente consegue ter uma comunicação sincera, aquele olho no olho com quem a gente ama, ou quando a gente vai tomar uma decisão. Quando a gente senta à mesa em comunhão para comer, a gente não tá só alimentando o nosso corpo, a gente tá alimentando o nosso espírito também. É lá na mesa que a gente consegue se conectar verdadeiramente com quem tá ao nosso lado, conversar, ter conversas francas, sinceras, abrir o nosso coração. E aí eu quero te fazer uma pergunta: como tem sido os momentos à mesa na sua casa? Ou melhor, tem uma mesa na sua casa, ou esses momentos têm acontecido, ou a sua mesa tá lá largada, usando para qualquer outra coisa, menos para sentar em comunhão com quem você ama, com a sua família. Talvez você já tenha filhos ali na pré-adolescência, na adolescência, e esses filhos ficam trancados dentro do quarto, eles amam ficar trancados dentro do quarto, mas aí às vezes você que é mãe tá reclamando, né? Meu filho só fica no quarto, só fica no quarto. Se ele sair do quarto, o que ele vai encontrar? Quando você reclama, por exemplo, que o seu filho, ele gosta de pegar comida e ir pra sala comer, ou ir para quarto dele, se trancar para comer sozinho. Por quê? Será que a gente não tá também trazendo, às vezes, em algumas culturas, algumas famílias, o excesso pra mesa, que é aquela coisa de sentou na mesa, não pode abrir a boca, não pode isso, não pode aquilo, sabe? Aquela coisa muito séria, cheia de regras impostas, que se torna uma coisa muito chata, muito rígida. Quantas crianças já não apanharam porque falaram na mesa? E de verdade, isso machuca a alma, porque a mesa, ela tem que ser o oposto disso, ela tem que ser aquele momento feliz de confraternizar com quem a gente ama diariamente. É para ser um ambiente leve, um ambiente acolhedor, entende? Ali a gente tem que aproveitar o momento para conseguir abrir o nosso coração e ouvir os nossos filhos quando eles abrem o coração pra gente também. É o lugar onde é compartilhado histórias engraçadas do que aconteceu no dia e todo mundo ri junto, ou então é o lugar de a gente tomar decisões importantes, o lugar de resolver conflitos, resolver problemas, de chorar. É o espaço onde memórias são construídas.
vividas. Porque para pra pensar, em cada fase da vida do seu filho, vai mudar as memórias. Quando ele é nenenzinho, ele tem as memórias ali de você ficar segurando no colinho. Conforme vai crescendo, ele vai criando memórias, por exemplo, de você levar num parque, de você brincar com os brinquedos, de você levar pra escolinha, vão construindo outros momentos. Mas o que não muda de jeito nenhum até a fase adulta? O sentar à mesa. Até a forma que você coloca pra dormir. Porque enquanto é nenenzinho, você tá fazendo dormir. Depois que cresce um pouquinho, algumas mães já conseguem colocar pra dormir sozinho, outros não, outros ficam junto até adormecer, daí sai do quarto, outros dormem já em quartos separados. Ou então, o pai vai lá e começa a fazer carinho na cabeça da criança, tá pegando sono. Tem um momento da história, às vezes não tem, depende muito. E conforme vai crescendo, vai se perdendo muitas coisas, até que chega um momento que a criança só fala: boa noite, mãe, vai pra cama, vai pro quarto e vai dormir. Mas o momento à mesa, ele não muda. Deixa eu trazer pra você a minha experiência pessoal. Eu venho de uma família onde era extremamente proibido comer no sofá. Até porque não era muito próximo. Na casa dos meus pais, quando você chegava na casa, já dava de cara com a cozinha, né? Um hall de entrada e a cozinha. Tinha que passar por todo um corredor pra daí chegar na parte da sala. Então não era uma coisa muito junta. E isso fazia com que fosse mais difícil ter o acesso à sala pra poder comer. E era sagrado. O lugar de comer era na mesa. Mas também tinha algumas regras. E principalmente, a única coisa que hoje eu vejo que não me agradava muito era a questão da televisão, porque era um momento sagrado. Eu vejo vídeos meus de quando eu era, tipo assim, com meses de vida, já sentadinha ali, né, na introdução alimentar, comendo, já tinha uma televisão. Então isso é um ritual sagrado na casa da minha família, dos meus pais, que é, no horário do almoço, por mais que estejam todos em comunhão, todo mundo junto ali, tem a televisão ligada pra passar o noticiário do meio-dia. E tá tudo bem, porque é o horário que eles têm pra assistir os noticiários, mas é uma cultura que eu já não trouxe pra dentro da minha casa. Só que quando eu casei, com meu marido foi diferente. Ele vem de uma família onde, quando a gente casou, não era costume sentar na mesa pra comer. Era muito comum todo mundo pegar o seu prato, sentar no sofá e comer. E aí quando a gente une essas duas culturas, que aí é aquela coisa engraçada do casamento, que você tem que aprender a ceder algumas coisas, porque são duas culturas completamente diferentes, até você criar a sua. A gente até tinha uma mesa dentro de casa, só que daí a gente não tinha TV, e aí eu não sabia sentar à mesa sem assistir TV, e ele não sentava na mesa pra assistir TV. Qual que foi a forma mais fácil? A gente se servia e sentava no sofá pra comer, assistindo TV. Era sempre assim. Então se tornou algo comum pra gente, até o nascimento da minha primeira filha. Quando ela nasceu, eu senti a necessidade de ter uma mesa. Por quê? Introdução alimentar, virava aquela bagunça, comida para tudo quanto é lado. E aí eu senti essa necessidade. E aí a partir daquele momento a gente começou a tentar introduzir a mesa. Por algum tempo a gente até voltou a ficar no sofá, ficar na sala, dava comida pra ela ali na cadeirinha mesmo, mas a gente no sofá. E até que a minha mãe, ela foi trocar a mesa dela, ela tinha uma mesa de 8 lugares bem grandona. Ela foi trocar a mesa dela e ela perguntou pra mim: Patrícia, você quer a minha mesa? Eu te dou ela de presente. Aí eu pensei, por que não, né? Tive que arranjar um espaço na minha casa, mas aí a partir do momento que essa mesa veio, eu falei, agora a gente vai sentar à mesa pra comer. E aí desde então a gente tem tido esse costume. Algumas vezes a gente dá uma escapada de sentar no sofá pra comer, às vezes a gente faz isso, não vou ser hipócrita. Só que o nosso horário de almoço é sempre na mesa. As crianças a gente busca dar comida na mesa. Às vezes tá naquele caos que você que é mãe, você vai me entender, naquele dia que a criança tá super estressada, que a gente deixa a criança brincando enquanto tá comendo pra pelo menos se alimentar. Mas a gente sempre busca, sempre que possível, sentar à mesa para comer. E aí depois que a gente teve depois que eu tive esse chá da tarde com as meninas, eu senti mais vontade ainda de preparar, por exemplo, uma mesa posta. Então, no mesmo fim de semana, isso foi no sábado, daí no domingo, eu já preparei uma mesa posta assim com a minha filha, bem bonitinha, ela toda faceira, tomando o cafezinho dela, né, o café dela, numa xicrinha, gente, coisa mais lindinha. Eu nunca tinha visto ela fazer isso. Ela pegava a xicrinha e levantava o dedinho assim. Eu falei, filha, onde é que você aprendeu a fazer isso? Que a gente não faz. E aí foi um momento tão gostoso, e isso aconteceu aonde? Na mesa. Existe um estudo, só para você ter ideia, existe um estudo da Universidade de Colômbia que diz que famílias que jantam junto pelo menos 4 ou mais vezes por semana têm os adolescentes com menos possibilidade, mas são menos propensos a consumir álcool, consumir drogas, fumarem. E aí tem um outro estudo também de Harvard, você pode pesquisar tudo isso aí depois no Google mas tem um outro estudo de Harvard que diz a mesma coisa, que pais que sentam à mesa, têm esse momento de comunhão com os seus filhos com boa frequência durante a semana, a gente sabe que às vezes é difícil você fazer isso todos os dias, mas com pelo menos 4 dias ou mais. Esse estudo prova que crianças que têm isso, elas têm uma melhora significativa lá nos estudos da escolinha dela. E principalmente elas têm um desenvolvimento de habilidade social muito mais avançado. Isso por quê? Porque sentar à mesa tem o poder de reduzir a ansiedade, aumenta aquele sentimento de pertencimento, de segurança, ou seja, a criança não tá lá largada no sofá comendo de qualquer jeito. Então sentar à mesa, ela é muito mais do que só uma
refeição, ela é uma oportunidade de conexão verdadeira com quem você ama. E aí, como eu falei, não é só entre a família, não é só nos momentos de lazer, de almoço e janta. Isso também existe em grandes corporações ou até pequenas empresas, independente da empresa que você tenha. Se você tem uma sócia, um sócio, você tem uma equipe e você precisa tomar uma decisão, você vai sentar ao redor de uma mesa. É normal, isso vai acontecer. E é por isso que o sentar à mesa, ele traz esse impacto tão grande na nossa vida. É basicamente onde a vida acontece. Só que para isso, lembrando, a mesa tem que ser um lugar de acolhimento, não de imposição. Regras, elas existem para serem cumpridas. Então, por exemplo, não mastigar de boca aberta, não brincar com a comida, não ficar tirando comida de dentro do prato, experimentar de tudo um pouquinho. São coisas básicas que a gente vai ensinando. É só ali na mesa que a gente consegue ter essa noção de ensinar os nossos filhos. Só que não chegar ao extremismo de, às vezes, a criança querer compartilhar alguma coisa que aconteceu no dia, ou o adolescente tá lá e quer compartilhar algo que tá incomodando, tá angustiando. Não, enquanto tá comendo você não pode falar nada, fica quieto. Não pode falar um pio, não pode abrir a boca enquanto tá comendo. Vamos relevar, né? Vamos criar um ambiente gostoso pros nossos filhos, pros jovens e adolescentes estarem com a gente. Outra coisa muito importante, se você tem o costume de ir pra mesa com o seu celular, tira. Às vezes, quando a gente tá almoçando, eu e meu marido, a gente tá no meio, por exemplo, de uma coisa um trabalho, um projeto muito intenso, a gente faz isso, assim, de às vezes ir pra mesa, tá tão corrido que a gente leva, traz o celular e tal, e aí conversa enquanto tá ali alinhando as coisas, tá comendo e tá sendo meio corrido. Mas quando chega de noite, quando a gente chega com os nossos filhos, que a gente vai sentar à mesa com os nossos filhos, a gente não pega no celular. Eu já peguei muito, e eu já fui cobrada pelos meus filhos. Da minha filha olhar pra mim e falar assim, mamãe, olha pra mim. E eu tava com o celular na mão. Então hoje eu evito. É claro, a gente não é santa, às vezes a gente acaba escapando, quando percebe a gente tá com o celular na mão. É por isso que eu tive até que desinstalar o Instagram do meu celular, porque eu tava muito viciada, e isso foi assim, maravilhoso pra mim. Então quando eu tenho que pegar o celular, quando eu tenho que olhar meu Instagram, por exemplo, eu falo assim, putz, eu tenho que ir lá pegar o celular do meu marido pra ir lá assistir. Não tem nada muito importante pra ver, não. Aí eu volto a trabalhar, ou eu volto a ficar com os meus filhos, verdadeiramente. Uma coisa que você pode fazer é pegar uma cestinha, uma caixinha, colocar no meio da mesa e falar assim, ó, todo mundo, celular dentro da caixinha. Porque às vezes a gente fala, né, pra deixar o celular no quarto, deixar o celular longe, a criança ou adolescente leva o celular escondidinho, né? Então fala, ó, todo mundo traz o celular, vamos colocar aqui numa caixinha, deixa aqui dentro, sabe? Isso é bem legal. Até em confraternização com amigos, eu já vi muita gente fazendo isso. Quando saem pra jantar, por exemplo, num barzinho, ou saem pra jantar com os amigos, o que eles fazem? Todo mundo coloca o celular aqui dentro, o primeiro que tentar tirar o celular daqui vai pagar a conta de todo mundo. E aí se torna algo engraçado, mas que realmente cai a ficha de todo mundo. Fala, caramba, a gente não tá vivendo o presente, não tá vivendo o momento, não tá confraternizando com as pessoas que estão aqui. E por mais que você pense, ai, Paty, mas na minha casa nunca teve esse costume, como é que eu vou fazer isso? A cultura, ela pode ser mudada, assim como eu mudei dentro da minha casa. E você, mulher, é a responsável por trazer essa cultura, por fazer isso acontecer. Não é o homem que vai fazer isso, muito menos os seus filhos. É você. Começa pequeno, de forma leve, pega uma refeição por dia e fala assim, gente, vamos comer na mesa hoje? E aí arruma a mesa, não precisa fazer mesa posta no começo, comprar um monte de coisa diferente, só organiza, deixa bonitinho, pratinho, talherzinho, você vai ver que até os seus filhos vão querer começar a participar desses momentos, então deixa bonitinho, tira a comida às vezes assim, da onde tá com aquela panela tudo gordurosa, virada em carne, tira a carne dali, coloca num recipiente diferente, coloca em cima da mesa, sabe? Deixa mais agradável. Aos poucos, as conexões elas vão ficando mais fortes e naturalmente vão acontecendo mais refeições. Às vezes as refeições só não acontecem na mesa porque tua mesa tá cheia de outras coisas, tá cheia de roupa pra dobrar, tá cheia de bagunça, tá cheia de coisa que você tem que guardar. Limpa, deixa ela livre, deixa ela de fácil acesso e facilita a tua vida também. Então, por exemplo, deixa fácil acesso os pratos, os copos, os talheres, deixa meio preparadinho assim, tudo meio pronto pra hora que qualquer pessoa quiser comer na sua casa, já pegue tudo ali, senta na mesa e come, seja mais prático, mais fácil. Nós fomos chamadas pra estarmos em comunhão com quem a gente ama. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre você, mulher, não ser o termômetro da sua casa, sim um termostato. Vou até deixar um card aqui em cima. E o momento da mesa é exatamente isso. Você não fica só reagindo ao que tá acontecendo, você ser o termômetro e falar assim, quer saber, não vou fazer mais nada hoje e tô estressada, não vou ficar preparando nada. Seja o termostato. Apesar do caos, organize, deixa pronto. Porque às vezes é aquele momento na mesa que você vai resolver um conflito familiar com uma filha tua adolescente, ou que você vai entender que o seu filho tá passando
passando por tal situação na escola, ou que você vai resolver uma discussão com o seu marido. Muitas vezes, quando eu e meu marido, a gente se arrepia, né? A gente briga às vezes assim, dá uma discutida assim, até porque, de verdade, não existe casal que não discute não, tá? Mas às vezes a gente dá aquelas discutidas e a gente passa a manhã inteira, às vezes meio oriçado assim, respirando, pensando, calma, o que a gente vai falar? Aí eu peço orientação de Deus, e é quando a gente senta à mesa, que a gente tem que se sentar de frente, um olhando pro outro, que a gente resolve a nossa situação. Quando você prepara uma mesa, não tô falando de novo, gente, não tô falando de você preparar algo estrondoso, de você gastar agora horrores com um monte de coisa. Deixar organizado, deixar bonito. Quando você faz isso sem ser uma data especial, sabe o que você tá mostrando pra tua família? Que a tua família é importante pra você. Ah, mas leva muito tempo. Quanto tempo você leva pra arrumar tua cama de manhã? Já não se tornou um costume? Já não se tornou um hábito? Já não é natural pra você? É a mesma coisa. Porque às vezes você prepara umas coisas tão lindas quando vem visita na sua casa, né? Quando vem a sua amiga, quando vem gente da igreja, a galera vai na sua casa, o que você faz? Você pega a melhor louça, aí você arruma a mesa, deixa ela linda. É como se tipo assim, nossa, olha como eu sou. Você é mesmo? Ou você tá se fazendo? Então o meu convite pra você hoje é: resgata essa cultura de sentar à mesa. O valor de sentar à mesa é muito grande. Começa a reunir a família, olho no olho, a compartilhar experiências, puxa um assunto, conta alguma coisa que aconteceu. A mesa, ela tem um poder transformador. Você pega, por exemplo, os adolescentes. Se você tá simplesmente conversando com o adolescente em qualquer momento do dia, assim, tá tentando resolver algum conflito, o que ele vai fazer? Vai pegar as coisas, vai dar as costas e vai embora, vai pro quarto, vai se trancar. Quando tá na mesa, a probabilidade disso acontecer é muito menor, porque ele tá no meio de uma refeição. Então, para um adolescente ter peito de largar a refeição ali, levantar e sair, assim, é muito mais difícil acontecer. E aí você consegue ter um diálogo um pouco mais assertivo de tudo que tá acontecendo. Quando você senta junto com quem você ama, você se conecta de uma maneira profunda. Jesus escolheu a mesa para ensinar pra gente o que é ter comunhão. Então hoje a gente tem a oportunidade de fazer o mesmo com a nossa casa. Quantas vezes talvez você já não tenha brigado com seus filhos pequenos porque derramou Nescau no sofá, porque derramou comida, deixou cair, manchou. A culpa é de quem? Eu tô falando isso pra mim mesma, tá? Porque meu sofá tá todo manchado. Eu tô te convidando a você transformar a sua casa, transformar o seu casamento, seu relacionamento com seus filhos, ou até o relacionamento com os seus pais. E eu quero perguntar pra você, como que é essa relação de sentar à mesa aí na sua casa? Comenta aqui pra mim. E se você vai fazer a experiência de fazer isso pela primeira vez, eu quero que você volte nesse vídeo aqui, já salva ele, pra você voltar nele e me contar como foi essa experiência. Eu quero realmente que vocês vivam isso, que vocês sintam esse momento, que é um momento maravilhoso. E se você gostou desse vídeo, já curte ele, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo do que tá acontecendo. E se você ainda não conhece a minha playlist sobre propósito, ela tá fenomenal. Vou deixar um card aqui em cima, assiste essa playlist porque ela tá incrível, vale muito a pena você assistir, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!